E aí, galera? Beleza? Sejam bem-vindos ao Café com Leite Nerd. Hoje eu quero falar de uma história onde existe uma pessoa com uma espada grande que vive a vida retalhando seres malignos em um mundo medieval. E não é de Berserk que eu tô falando, e sim de Claymore, que é um dos mangás mais legais que eu já conheci. Nesse vídeo eu queria falar com vocês sobre esse mangá, sobre seus pontos positivos e negativos, e se vale a pena você ler. Pega a sua xícara de café com leite e bora pro vídeo. Muito bem. Podem ir para casa tomar café com leite. E não interfiram na luta. Claymore é um mangá lançado no ano de 2001, que tem como autor Norihiro Yagi. Além do mangá, também há um anime de 2007, que apesar de não ser ruim e ser até fiel ao mangá até certa parte, teve um final muito acelerado e não completou a adaptação da obra original. Nesse vídeo falaremos única e exclusivamente do mangá, e não do anime, e fiquem tranquilos que não terá spoiler nesse vídeo, ou ao menos nada que seja realmente relevante. O mangá de Claymore se passa em um mundo medieval fantástico, e nesse mundo existem seres chamados Iomas, que são como os yokais ou demônios que costumamos ver nas obras japonesas. Esses Iomas, por hábito natural, comem humanos e causam muitos problemas na sociedade. Além dos Iomas comuns, há seres demoníacos ainda mais poderosos, chamados seres despertos, que são demônios super casca-grossas que possuem atributos físicos insanos e possuem habilidades bem diferenciadas também. E ainda há os abissais, ou senhores do abismo, que são os mais fortes entre os seres despertos, e são muito insanos também. Eu não vou dar muitos detalhes sobre como funciona isso para não dar spoilers, mas tem um conceito muito interessante por trás desses seres despertos e os senhores do abismo. Bem, para combater esses Iomas, existe uma organização muito misteriosa que tem um nome desconhecido. E essa organização combate aos Iomas usando mulheres que são humanas com parte de Iomas em seu corpo. E por isso são bem mais fortes do que os seres humanos comuns. Essas mulheres se destacam por seus olhos prateados e também pelas espadas grandes que elas carregam, as Claymores. E justamente por causa das espadas que elas carregam, elas são chamadas de Claymores. Ou também de bruxas de olhos prateados, por causa da cor dos olhos. Pelo fato de serem parte humanas e parte demônios, essas mulheres sofrem muito preconceito por parte do resto da sociedade, e são vistas com muito temor. Claire, a protagonista, é uma Claymore considerada bem abaixo da média, mas que possui em seu corpo uma fórmula especial que haverá de ser explorada no decorrer da obra. Há uma história legal por trás disso, e se vocês lerem, eu acho que vão curtir. Do início ao fim, a obra de Claymore nos traz principalmente lições como companheirismo, resistência à opressão dos mais fortes e ceticismo a respeito dos poderes manipuladores. Mas o mangá faz tudo isso sem forçar a barra com bandeiras e ideologias políticas, que é algo que esses autores japoneses costumam fazer muito bem. Será que Claire e as outras Claymores vão conseguir escapar das garras da organização e viver uma vida feliz? Será que elas vão conseguir combater as ameaças dos Iomas, dos seres despertos e os abissais? Bem, vá lá ler depois para saber. Dada essa visão geral da obra, agora vamos para a parte mais crítica e analítica. A obra de Claymore, apesar de parecer meio simplória a princípio, com o tempo vai trazendo para nós muito mais detalhes sobre como funciona o seu mundo, principalmente no que diz respeito ao funcionamento dos poderes sobrenaturais das Claymores e dos demônios. Normalmente a obra nos entrega conceitos que fazem muito sentido dentro do seu mundo, e apesar de ser tudo bem detalhado, não são conceitos cheios de detalhes complicados de entender e nem nada disso. A trama é de fácil assimilação, o que faz a história não parecer cansativa. Ou pelo menos para mim foi assim. Claire, a protagonista, não é uma das minhas personagens favoritas. Não acho ela uma personagem tão boa, mas também não chega a ser ruim pra mim. É uma personagem diferente, eu diria.
Mas isso não é um grande problema, já que no decorrer da história personagens muito bons vão aparecendo, especialmente outras Claymores, que têm as personalidades mais diversas, e em certos momentos da história roubam a cena completamente, de uma forma que eu nem sequer senti falta da protagonista, mesmo ela estando muitos capítulos sem aparecer. Falando de alguns pontos negativos, um deles é a arte do início do mangá, que é meio ruim. Alguns desenhos parecem inacabados, alguns personagens parecem ser iguais. Enfim, é ruim, galera, não tem outra palavra. Mas no decorrer da história, a arte vai melhorando muito, e vale a pena esperar por essa melhora. Outro ponto negativo é que às vezes o mangá exagera um pouco nas situações difíceis que põe a protagonista. E por muitas das vezes, Claire está em situações completamente extremas, mas ainda assim sobrevive. E isso traz um certo incômodo para mim. E esses são todos os pontos negativos que eu me lembro. Já faz uns 2 anos desde que eu li esse mangá, mas ele ficou bem definido na minha mente. Então eu acho que se tivesse mais alguma coisa que fosse realmente ruim, eu me lembraria. Agora indo para o veredito final, Claymore é um grande mangá, que praticamente só vai melhorando do início ao fim. A obra tem uma história muito bem fechada e amarrada, e passa muito bem seus conceitos sem ter uma narrativa pesada e confusa. As mensagens passadas durante a obra são muito boas e sem forçação de barra. As lutas são bem feitas e a escala de poder tem sentido na maior parte do tempo. Apesar disso, a obra comete alguns erros no caminho e não tem uma protagonista tão boa, mas não são problemas que se sobressaem tanto, na minha opinião. E eu acho que os pontos negativos são completamente compensados pelos pontos positivos. Minha nota final para Claymore é 8,5, e eu com certeza recomendo para você que gosta desse gênero Dark Fantasy, especialmente se você gosta de Berserk, já que uma obra lembra muito a outra. E agora eu gostaria de saber se vocês já leram Claymore. Se sim, deixe as opiniões de vocês sobre essa história e a nota que vocês dariam para ela. E se vocês não leram ainda, digam aí se esse vídeo deu curiosidade para vocês ler. Bom, eu vou ficando por aqui. Até a próxima, galera!